paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, e versículo de número 45 ao 47, que vai nos dizer assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, Davi não se amedrontou com Golias ali diante dele, falando palavras terríveis, tentando pressioná-lo, dizendo que ele iria perder aquela batalha. O Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: não ceda às pressões do inimigo. Davi tinha convicção que do Senhor era aquela guerra. Você tem que ter a convicção que é do Senhor as suas batalhas, que você não peleja, que você não batalha sozinho e sozinha. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu quero que você tenha convicção, que você tenha ousadia, que você tenha intrepidez, que você tenha certeza do que Deus tem contigo. Quando olhamos para Davi, irmãos, nós observamos que ele não temeu a Golias. Por quê? Porque ele sabia que o Deus dele era maior do que Golias. O Senhor, ele te lembra hoje que o teu Deus é maior do que as circunstâncias contrárias. O teu Deus é maior do que os inimigos que que têm te cercado. O teu Deus é maior do que as adversidades que têm tentado parar você. Existem pessoas que estão me ouvindo agora, que têm adversidades tentando te parar. Tem aflições e o Senhor está dizendo para você: não ceda, continue firme, não pare por causa das circunstâncias contrárias do gigante que está diante de você. A Bíblia diz, irmãos, que Golias, ele tentou amaldiçoar a Davi pelos seus deuses. Só que o Deus de Davi era mais poderoso do que os deuses de Golias. O Senhor está dizendo para você: o teu Deus é maior do que os deuses dos teus adversários. O teu Deus é maior do que aquilo que eles têm levantado contra ti, mesmo que espiritualmente, Ramandará, esse é mistério, alguém esteja tentando te parar. O Senhor diz para você: eu pelejo por você fisicamente, e Deus também peleja por você espiritualmente. Você observa que Golias, ele tentou amaldiçoar a Davi pelos seus deuses, mas ele não conseguiu, porque Davi tinha convicção da fé dele. Quando você tem convicção da tua fé, a maldição que é lançada contra ti não chega. A maldição que é levantada contra ti não prospera. O Senhor está dizendo para você: é tempo de ter convicção da tua fé. Golias diz mais aqui para Davi. Disse mais o filisteu, versículo 44, a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Ele tentou aqui, irmãos, paralisar a Davi, lançar medo, dizendo para Davi que ele iria lançar a carne de Davi para as aves, para as bestas feras, mas Deus já havia determinado a vitória de Davi. Quando você tem certeza que Deus já determinou a sua vitória, você não fica se amedrontando com as ameaças do inimigo. Ele vai tentar te ameaçar, ele vai tentar colocar medo, Ramanchuribiandarai, no teu coração, ele vai tentar te amaldiçoar, mas o Senhor está dizendo: se você tiver convicção da sua fé, essa brecha é fechada e o inimigo não consegue ter êxito contra ti. Davi disse: tu vens contra mim com espada e com lança, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, você não está afrontando a mim, mas você está afrontando ao Deus de Israel, e é no nome dele que eu vou contra ti. Quando você entende que a sua batalha não é vencida por você, mas é vencida por Deus, você faz como Davi, você tem ousadia, você não teme aquilo que tem se levantado contra você, mesmo que muitos se levantem contra você, mesmo que muitos tentem paralisar o projeto de Deus na sua vida, mesmo que haja muitos gigantes no teu caminho. O Senhor está dizendo: tenha convicção da sua fé, tenha convicção de quem peleja por você. Declare comigo: eu sei o Deus que peleja por mim, eu não vou parar.
Eu sei o Deus que peleja por mim. Eu não vou parar. Davi disse, hoje mesmo eu sei que eu terei vitória. A minha vitória não vai ser amanhã, não vai ser depois, mas vai ser hoje. O Senhor está dizendo, eu derrubarei gigantes que estão se levantando no teu caminho. Eu derrubarei gigantes que têm tentado te afrontar, irmãos. Existem pessoas que estão me ouvindo agora que estão passando por batalhas espirituais grandiosíssimas. Porque o inimigo tem tentado de todos os lados te cercar, para destruir você, para destruir os planos de Deus na tua vida. Mas Deus está dizendo, eu sou maior. A tua fé precisa ser maior do que circunstâncias contrárias. A tua fé precisa ser maior do que aquilo que os teus inimigos têm dito a teu respeito. A tua fé precisa ser maior do que o teu medo. Davi não teve medo de Golias. Eu quero enfatizar aqui para vocês que Davi era um rapaz, era um jovem, um pastor de ovelhas. E Golias era um homem de grande estatura. Era um guerreiro, irmãos. Mas a Bíblia diz que isso não amedrontou a Davi. Mesmo com tudo o contrário, Davi disse, eu creio que Deus já me deu vitória e que hoje Ele entrega você nas minhas mãos. Quando Davi diz isso, irmãos, ele tem convicção da fé dele. Onde está a convicção da nossa fé? Eu sei que no nosso caminho tem gigantes, tem Golias, tem pessoas que vão se levantar contra, tem oposições do inimigo. Mas o Senhor está dizendo, continue firme porque você vai vencer. Você precisa ter convicção disso no teu coração. Davi disse que o nosso Deus, irmãos, iria dar a vitória para ele. Quem vai dar a sua vitória não são os homens. Quem vai fazer você viver o sobrenatural, fazer o gigante cair na sua vida, as adversidades, elas serem lançadas fora, vai ser o nosso Deus. Davi tinha convicção disso. Golias, ele estava aqui tentando paralisar a Davi, achando que ele teria êxito. O inimigo tem tentado te paralisar porque ele está pensando que ele vai ter êxito. Porque ele está pensando, que ele vai conseguir lhe parar. Mas o Senhor está dizendo, se você continuar firme como Davi, não olhando para o gigante, porque se você olhar para o gigante, você se amedronta. Se você ficar fitando os teus olhos em Golias, se você ficar fitando os teus olhos nas ameaças, nas guerras espirituais que ele tem tentado levantar contra você, você não consegue vencer. Mas se você continuar firme, se você disser assim, os meus olhos estão no Criador, Ele é todo poderoso, Ele não brinca de ser quem Ele é o meu Deus e eu sei que Ele vai me dar vitória, você vai ver vitórias acontecendo na sua vida. Deus não te chamou para ser um derrotado, Deus não te chamou para ser uma fracassada, para ser alguém que fica olhando para o gigante e se amedrontando. O Senhor está dizendo, vai à luta porque eu sou contigo. Lembre-se todos os dias, o meu Deus é maior do que essa adversidade que se levantou contra mim. O meu Deus é maior do que esse Golias que tem tentado me parar. O meu Deus é maior do que essas dívidas. O meu Deus é maior do que esses problemas financeiros, esses problemas na saúde, esses problemas com a parentela, com os filhos. O Senhor está dizendo para você, lembre-se que eu sou maior. Quando você entender que Deus é maior do que os seus problemas, você começa a sentir leveza nos teus dias. Você começa a usufruir da paz que Deus te entregou, mas você não usufrui porque você olha para as circunstâncias contrárias como se elas fossem maior do que o teu Deus. Davi não olhava para Golias como se ele fosse maior do que o nosso Deus, mas ele sempre enfatizou aqui, o Deus de Israel é maior. Eu vou contra ti é no nome dele, irmãos. O nome de Jesus, o nome do nosso Deus tem todo o poder. Nós não vencemos pela nossa própria força. Davi estava deixando isso muito claro. Davi não vencia pela força dele, não é pela sua força. Não é sobre aquilo que é humano, não é sobre o exército da terra, mas é sobre o Todo-Poderoso que habita na tua vida. É sobre o poderoso que te escolheu, que te chamou, que te separou e que ele dá vitória. Quem garante a sua vitória, meu irmão? Quem garante a sua vitória, minha irmã, não são os homens, mas é Deus. Davi estava deixando isso bem claro. É por isso que esse jovem guerreiro não temeu. Por quê? Porque ele não deixava que as circunstâncias parecessem ser maior do que o nosso Deus. Muitas vezes nós olhamos para os problemas, irmãos, e somos nós que deixamos eles grandes. Somos nós que damos tamanho aos nossos problemas. Por quê? Porque nós fitamos os olhos neles e começamos a imaginar que aquele problema ali é muito grande, que a gente não vai conseguir vencer. E os pensamentos contrários começam a vir. A nossa força começa a ser minada. A gente começa a mostrar fraqueza no dia da nossa angústia. A nossa força começa a ser pequena. E o Senhor está dizendo para você, seja como Davi.
Davi foi alguém que não olhou para aquilo que é contrário. Muitas vezes, irmãos, haverá muitas coisas contrárias para tentar nos parar, para tentar nos amedrontar, mas a gente precisa continuar. E Davi diz que todo mundo ali iria saber que o Senhor salvava, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele sabia que Deus entregaria Golias nas mãos dele. Deus está dizendo: a guerra é minha, a batalha é minha, a luta é minha. Quando você entende que a batalha não é tua, que a peleja não é tua, você confia, você descansa. Muitas vezes você não está vencendo batalhas porque você não tem confiado, porque você não tem colocado a fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Eu confio em Deus. Eu não sei o que vai acontecer no meu amanhã, não sei como é que vai ser essas lutas, esse gigante que tem se levantado contra mim, eu não sei como ele vai cair, mas eu creio que Deus vai me dar vitória, que ele vai cair por terra. Você observa, irmãos, que Davi, ele conseguiu vencer esse gigante somente com uma pedrinha em uma funda. Ele pegou 5 pedrinhas, mas ele só usou uma pedrinha. Porque aquela vitória, irmãos, não era de Davi, mas foi Deus quem derrubou Golias. Quem vai derrubar o gigante na sua vida não é você, é Deus. Muitas vezes você está enfraquecido, você está entristecida porque você tem olhado para o gigante, porque o gigante tem te amedrontado, mas Deus está dizendo, você precisa lembrar diariamente que a sua vitória não vem dos homens. Você precisa lembrar diariamente daquele que te chamou, daquele que te separou e que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Muitas vezes, irmãos, nós limitamos o poder do nosso Deus e damos poder para o gigante. Damos poder para aquilo que é contrário, para os nossos inimigos, para as adversidades que estamos enfrentando. O Senhor está dizendo: olhe para mim, coloque os teus olhos em mim, que você vai ver o que eu farei por você. Davi colocou os olhos no Senhor, irmãos. Versículo 49, Davi meteu a mão numa forja, tomou dali uma pedra, e com uma funda ele atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Davi tinha convicção de que ele ia vencer, irmãos, somente com aquela pedrinha. Quando nós temos convicção, irmãos, a nossa fé, ela move montanhas. Quando nós temos convicção, o impossível acontece. Deus quer te fazer viver o sobrenatural. O Senhor, ele quer te levar a níveis mais profundos espiritualmente falando, mas isso só acontece se você colocar a sua fé em ação. Isso só acontece se você não deixar o Golias que está na sua vida paralisar a sua fé. Todo mundo aqui, irmãos, tem alguma coisa que é contrária, que parece ser humanamente falando impossível. Talvez seja a conversão do teu marido, do teu filho, da tua filha. Talvez seja uma libertação na tua vida. Algo que parece ser impossível, uma cura, mas eu quero lhe dizer que Deus é maior do que este impossível. Declare comigo: meu Deus é maior do que as impossibilidades que se levantam na minha vida. O meu Deus é maior do que as impossibilidades que se levantam na minha vida. Irmãos, o nosso Deus deu vitória a Davi. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou, ele quer te dar vitória. Ele quer fazer esse gigante cair por terra. Ele quer fazer o nome dele ser glorificado na tua história, mas muitas vezes o que está nos faltando, irmãos, é fé. É fé no Deus que nos chamou. É fé no Deus que nos escolheu. Ele falou, ele vai fazer. Ele vai fazer o sobrenatural. É isso que nós precisamos acreditar. E quando enfatizamos isso, irmãos, quando começamos a colocar a nossa fé em ação, quando começamos a pensar positivo e a proferir palavras de bênção, as bênçãos nos cercam. Irmãos, o cenário começa a mudar. Davi começou a proferir palavras de bênção. O inimigo aqui, o filisteu Golias, ele estava proferindo palavras de maldição contra Davi, e Davi começou a proferir palavras de bênção sobre o cenário, sobre a vida dele, dizendo que Deus daria vitória para ele. O que é que você tem feito? O inimigo, ele tem lançado flechas, lançado setas com palavras contrárias, com pensamentos negativos, e você tem alimentado isso? Ou você tem colocado a sua fé em ação, dizendo: está repreendido todo pensamento contrário, está repreendido toda a seta do inimigo, eu vou vencer, a porta já se abriu, a cura já chegou, porque eu sei em quem eu tenho crido. Davi tinha convicção no Deus que ele servia. Por isso nós observamos que Deus deu vitória para ele, porque quando a gente começa a mostrar a nossa fé, quando colocamos a nossa fé em prática, irmãos, a nossa vida começa a mudar. Batalhas que estávamos perdendo, batalhas que a gente já não via mais a solução, a saída, a vitória, Deus começa a fazer acontecer vitórias para que o nome dele seja glorificado. Ele está dizendo: eu quero começar a te mostrar o quão poderoso eu sou. Eu quero te mostrar
que a sua fé, ela não é em vão. Mas você precisa começar a dar mais credibilidade ao que Deus te fala do que o inimigo te fala. Porque o que o inimigo te fala é para tentar te parar. O que o inimigo te fala é para tentar te entristecer. Todas as palavras de Golias aqui era para parar Davi. Era para que Davi não tivesse, irmãos, força para ir contra ele. Muitas vezes o inimigo vai tentar psicologicamente, vai tentar com setas na sua mente, mas quando vier essas setas, você vai dizer assim, ó, o meu Deus é maior, ele já me deu vitória. Eu não vou contra ti com espada, nem com lança, nem com escudo, porque do Senhor é a guerra, quem vai pelejar é ele. Davi sabia que ele não precisava de armas terrenas, porque aquela batalha ali quem iria vencer era Deus. Quem vai vencer as batalhas na sua vida, quem vai fazer o impossível acontecer na sua história é Deus. Comece a colocar a sua fé em ação. Seja alguém que sabe em quem tem crido, seja alguém que descansa no Deus que serve. Davi não estava com medo de Golias, mas Davi tinha convicção de que ele venceria aquela batalha. Quando você tem convicção de que a batalha já está vencida, Deus começa a te dar vitória, Deus começa a fazer o impossível acontecer. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem ver o gigante caindo. Tem muitas pessoas que querem ter vitória, mas não colocam a fé em ação. Hoje o Senhor te chama a colocar a sua fé em ação, a confiar no Deus que te escolheu, porque Ele é poderoso e Ele vai te dar vitória. Sabe quem deu vitória a Davi? Foi Deus. Davi não absorveu as palavras contrárias do inimigo, mas ele continuou firme com a fé dele. Não absorva as palavras contrárias que o inimigo tem lançado na sua mente, que tem usado pessoas para falar, para tentar te desmotivar, mas continue. Continue olhando para aquele que é o dono da tua vida, aquele que é o autor e consumador da tua fé, porque certamente ele te dará vitória e o nome dele será glorificado na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloca o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por batalhar, meu Deus, por guerrear por nós. Deus, a peleja não é nossa, mas é tua. Que possamos hoje, Pai, tirar os olhos, meu Deus amado, da batalha, do gigante, das adversidades, dos problemas, daquilo que tem tentado roubar a nossa fé. Que possamos colocar, Pai, os nossos olhos fitos no Senhor, sabendo que é o Senhor que é o dono das batalhas, Pai, que a gente trava, sabendo que é o Senhor quem nos dá vitória e que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Davi aqui colocou os olhos em Ti. Davi colocou a fé, a confiança no Senhor. Ele não olhou para o gigante. Tira os nossos olhos, Pai, do gigante, que possamos olhar somente para Ti, Pai. Que possamos confiar somente naquele que nos chamou, naquele que é poderoso e que não perde batalha, porque o Senhor nunca perdeu batalha, Pai, e nunca perderá. Foi o Senhor quem deu vitória para Davi. Eu tenho certeza que o Senhor nos dará em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Que possamos confiar mais e mais em Ti, Pai, porque do Senhor é que vem a nossa vitória. Era o Senhor quem pelejava por Davi, foi o Senhor quem o deu vitória, e é o Senhor também que certamente nos dará, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho, Senhor, para os teus filhos contarem, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu te peço também que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, meu Deus, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, Pai, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Senhor, segundo a tua vontade de tu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você
que a sua vitória, quem vai te dar é Ele. Por isso, não fique olhando para as circunstâncias contrárias, não fique dando força ao Golias que está diante de ti, tentando te parar. Se tem pessoas que estão usando palavras tentando te parar, não dê ouvidos. Se tem pessoas que têm se levantado, tentando te amaldiçoar, como aqui Golias tentou amaldiçoar a Davi, não temas. O teu Deus é maior do que qualquer maldição. O teu Deus é maior do que qualquer gigante. O teu Deus é maior do que qualquer problema que se levante para tentar te parar. Davi tinha convicção da fé dele. O Senhor hoje te chama a ter convicção da sua fé, porque certamente Ele vai honrar você. Davi saiu daqui com vitória. Você também certamente sairá com vitória se você colocar a sua fé em ação. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Lembre-se, nenhum gigante é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que qualquer circunstância contrária. Que Deus te abençoe.